Não é tanto o que fazemos, mas o motivo pelo qual fazemos que determina a bondade ou a malícia. Essa é uma frase de Santo Agostinho e ela nos fala muito bem sobre aquilo que nós vamos falar agora nesse vídeo, que é a importância das virtudes, o que com certeza você já sabe disso, você já imagina que as virtudes são importantes, enfim. Mas hoje nós não vamos conversar somente sobre as virtudes em si, mas sobre a finalidade das virtudes, ou seja, qual é a intenção que nós temos a partir daquilo que nós fazemos. E quando a gente pensa nesse trecho de Santo Agostinho, ele diz justamente ali que é essa intenção, é essa finalidade que vai determinar a bondade ou a malícia. Ou seja, a intenção pela qual eu faço determinadas coisas é o que vai determinar se eu estou agindo para o bem de fato ou se aquilo tem um fim mal, malicioso, de outro objetivo que não seja o objetivo do bem. E quando a gente pensa sobre isso, a gente, claro, nunca vai dizer uns para os outros, olha, não faça bem as coisas, não faça as coisas direito, faça mal feito mesmo, não se dedique, não seja prudente, não seja temperante, não seja assim, seja realmente desregrado, faça as coisas mal feitas. É óbvio que a gente nunca vai falar isso uns para os outros, A vida humana é um pouco esse processo de aperfeiçoamento em que a gente vai buscar sempre a nossa melhor versão, ou deveria, buscar a nossa melhor versão, buscar ser melhores, lutar contra os nossos defeitos, Então, quando a gente pensa na virtude, a gente pensa nisso. E esse é um conhecimento que já estava nos antigos, Quando a gente vai ler Aristóteles, por exemplo, a gente vai ler lá todo um conhecimento a respeito das virtudes. Quando a gente vai ler Platão, a gente vai ler toda aquela questão de reflexão sobre as virtudes, sobre a importância das virtudes. Depois Aristóteles vai discorrer sobre isso, da educação também. Tem várias coisas ali que a gente consegue perceber de que os antigos eles já tinham essa visão de que a virtude ela é essencial para a vida humana, de que é necessário ser virtuoso, fazer as coisas bem e tudo isso que nós já falamos ali. Aqui no canal a gente inclusive tem alguns vídeos especiais sobre as virtudes, você pode dar uma olhada lá, ver um pouco sobre eles, para conhecer um pouco melhor as virtudes cardeais, enfim. Mas o fato é que quando a gente olha para a sabedoria filosófica antiga, especialmente na filosofia grega, a gente já vê a presença desse conhecimento das virtudes. E quando a gente pensa nisso, quando a gente gira a ótica e pensa nisso a partir do prisma cristão, as coisas mudam um pouco de figura. Por quê? Porque quando a gente pensa na virtude por ela mesma, numa perspectiva mais humana das coisas, numa questão mais filosófica das coisas, nós precisamos ser bons, nós precisamos ser virtuosos, O mundo vai ser um lugar melhor assim. Mas a gente perde aquele outro objetivo espiritual que está para além disso, Ou seja, eu sou uma pessoa boa, eu posso ser a melhor youtuber, eu posso ser a melhor palestrante, eu posso ser a melhor professora, a melhor escritora, o melhor jogador de futebol, eu posso ser o que eu quiser ser na minha vida, eu posso ser o melhor, eu posso ter todas as virtudes e posso ser muito bom naquilo. Mas ser muito bom não faz com que nós salvemos a nossa alma, que é o principal de tudo. Aquele trecho do Evangelho de que vale o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. Quando nós pensamos em ser virtuosos, o chamado que Deus tem para nós é o chamado de ser virtuosos, de fazer o bem, de ser melhores. Mas nós fazemos isso com um único fim, com uma única causa final, se a gente quiser usar um termo aristotélico, com um único fim, uma única finalidade que é amar mais a Deus, ser mais de Deus. Essa é a nossa finalidade. Essa é a nossa causa final das coisas. Então, eu posso fazer várias coisas, eu posso ter minha profissão, eu posso ser casada, eu posso ser religiosa, eu posso ser celibatária, eu posso ser um sacerdote, eu posso ser muitas coisas na vida. Mas a finalidade de todas essas coisas precisa ser necessariamente estar mais próximos de Deus, amar mais a Deus, ser mais de Deus. Porque se nós pensamos na virtude por ela mesma, se nós queremos ser bons porque sim, normalmente o fim disso, ou a intenção disso não é ser mais caridoso, fazer o bem para o outro, A gente costuma ter, na nossa condição decaída, essa tentação, de fazer o bem para ser mais admirado, por uma questão de vaidade, por uma questão de orgulho, por ambição, por tantas coisas que podem entrar no nosso coração e nos desviar do caminho que Deus tem para nós. É um pouco aquilo que acontece com o jovem rico. Quando a gente lê lá no Evangelho, você com certeza conhece essa passagem bíblica. Chega aquele jovem para Jesus, e pede: eu já sigo todos os mandamentos, eu já faço tudo, eu já sigo toda a lei e os profetas, eu já sou realmente uma pessoa exemplar, eu já tenho uma vida redondinha, perfeita, eu sou um cara muito bom, O que mais eu posso fazer? E aí Jesus diz aquela coisa que desestabiliza aquele jovem, quando ele diz: olha, vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres
e me segue. Se você já é tão bom assim, então me dá tudo, né? A questão que a gente tem aqui, na verdade, não é nem uma questão de realmente vende todos os seus bens materiais e me segue. E a pessoa só vai ser santa dessa forma. Mas nós temos aqui a chave de que, por mais que nós tenhamos muitas coisas e inclusive muitas virtudes, sejamos muito bons, de nada adianta se nós não temos como fim amar a Deus e entregar totalmente as coisas para Ele, né? Porque no fim das contas, nada é nosso, tudo é dele. E é um pouco isso também que São Paulo fala na sua carta aos Coríntios. Eu queria que a gente escutasse juntos, né, o primeiro trecho do capítulo 13 de Coríntios, que é um capítulo muito conhecido, você com certeza já escutou. Isso inclusive já virou música. Se tem algum fã de Legião Urbana aí, já escutou um trecho dessa passagem bíblica na música. E é um versículo muito conhecido, né? Uma série de versículos muito conhecidos, em que nós vamos ler, né? São Paulo vai escrever. E São Paulo vai escrever então: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como um bronze que soa ou como um símbolo que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e tivesse toda a fé, até o ponto de transportar os montes, se não tiver caridade, não sou nada. E ainda que distribuísse todos os meus bens no sustento dos pobres, e entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, nada disso me aproveita. Por caridade aqui a gente pode entender o amor, né? Caritas. A gente está pensando nisso aqui, né? A gente está pensando nessa raiz latina de caritas, que também vai derivar tanto amor quanto caridade, né? Então, primeira coisa que a gente vai pensar é que Deus caritas est, né? Deus é amor. E sendo amor, quando São Paulo escreve que se não tiver amor de nada adianta, é isso. Se não tiver Deus na nossa intenção, de nada adianta. E é muito bonito quando a gente lê essa passagem e percebe que realmente ele vai enumerar coisas grandiosas que muitas pessoas viveram, né? Falar a língua dos homens e dos anjos. A gente tem muitos e muitos profetas que sabiam de todas as coisas. Hoje em dia nós temos cientistas que sabem de muitas coisas, que dominam os mistérios do universo, que conhecem a estrela mais ínfima, o buraco negro, os mistérios da supernova e todos os mistérios dos microscópicos, das bactérias, enfim. Mas a ciência por ela mesma não é suficiente se nela não existe uma contemplação da verdade, que é o chamado que Deus tem para cada um de nós. Mas se nós não tivermos a Deus e a caridade em primeiro lugar, nada disso se aproveita para a nossa alma, porque no fim das contas, a salvação da alma não está necessariamente em quem foi a pessoa mais perfeita e virtuosa na Terra, no sentido de disciplina, de todas as ações, porque é preciso que essas ações estejam orientadas para amar a Deus e para entregar a vida por Ele. E o chamado que nós temos, me entendam bem, né? Não é necessariamente para fazer tudo perfeitinho, para fazer tudo sem nenhum defeito. O chamado que nós temos é para viver uma vida entregue a Deus na sua misericórdia, tentando ser virtuosos o máximo que nós podemos, mas buscando a salvação em primeiro lugar, tanto da nossa alma quanto das outras, das demais. E é claro que isso passa por fugir do pecado, né? Por evitar o pecado, por buscar a santidade cada vez mais. Mas a santidade não é simplesmente evitar o pecado. Isso é uma ponta, né? Isso é um degrau. Evitar o pecado é um degrau. O degrau seguinte é o amor a Deus que eu tenho a partir disso. O degrau seguinte, depois que eu não erro mais, digamos assim, ou que a gente sempre vai errar, né? Mas me entendam. Depois que eu consigo vencer determinados pecados, o degrau seguinte é o amor que eu dou para Deus e o quanto eu consigo fazer por Ele. Que vida eu vou entregar para Deus a partir disso. E os santos podem nos ajudar nisso, né? Quando a gente olha para um santo, a gente vê isso. O santo nunca é alguém que simplesmente não errou. O santo sempre é alguém que amou muito, que fez muito, que transcendeu o pecado e afogou totalmente o pecado em uma abundância de bem e de graça. E é esse o chamado que Deus tem para nós quando a gente pensa em virtude. Não é para que a gente fique adestrando, né? O cachorro pode ser virtuoso também. O cachorro ele pode obedecer, ele pode sentar na hora que a gente manda, ele pode comer na hora que a gente quer, ele pode ser quietinho, né? Ele pode ser amoroso, ele pode ser muitas coisas. Mas a questão aqui é que nós não somos adestrados, né? Nós não estamos feitos para isso, nós estamos feitos ao contrário, para fazer o bem livremente e amar livremente a Deus e a quem está ao nosso lado. Pensar nas virtudes é pensar em fazer essas virtudes para o bem verdadeiro, que é Deus. Esse é o chamado que Deus tem para nós. Espero que você tenha gostado dessa reflexão. E sabe quando a gente assiste algo muito bom e precisa compartilhar essa informação, compartilhar isso com alguém? Eu espero que seja o caso desse vídeo, né? E eu espero que, se você foi impactado, né, por esse vídeo na sua vida, nas suas reflexões, que você também possa compartilhar com as pessoas que você ama, que fazem parte da sua vida e que também precisam pensar nessa questão
dessa forma. Fazendo isso, você nos ajuda para que os nossos conteúdos cheguem a cada vez mais pessoas, ao maior número de pessoas possíveis, e que mais pessoas sejam impactadas pelo anúncio da Boa Nova, que é nosso Senhor Jesus Cristo. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!